Bom, pessoal, bom dia. Vamos dar início aqui à nossa apresentação. Meu nome é Guilherme Almeida, eu sou gerente aqui da Safer e junto comigo aqui também está o Fábio da Silence e o Alexandre Moraes também da Silence. Então, o tema de hoje que a gente vai falar é sobre alcançando a prevenção em cyberataques com inteligência artificial. O Alexandre é o System Engineer da Silence, o Fábio é o Inside Sales, representativo da Silence. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, pode colocar no chat aqui, que no final a gente responde, ou conforme a gente for passando aqui a apresentação, a gente vai respondendo. Essa apresentação também está sendo gravada, tá? Então, se alguém tiver algum problema com isso, dá uns minutinhos aí para poder sair, mas depois, se quiser, também a gente consegue passar essa apresentação. Então, essa aqui vai ser a nossa agenda de hoje. Eu vou dar um review rápido aqui sobre a Safer. Depois o pessoal da Silence vai entrar aí falando um pouco sobre a ferramenta, o cenário atual, a metodologia, né, a vantagem que o Silence tem, que é essa vantagem preditiva, e depois a gente vai ter uma demo da ferramenta. Então, falando um pouco sobre a Safer começou as atividades em 2007, ela é sediada aqui em São Paulo, mas a gente tem uma atuação nacional. Nossa equipe ela é experiente em consultoria e em auditoria, e todos os nossos profissionais aqui são certificados em segurança da informação. A Safer já tem aí mais de 350 mil horas de consultoria realizada em diversos clientes aí dos mais variados portes. A gente tem soluções bastante amplas e elas são customizadas a cada cliente, a cada tipo de cliente, então a gente preza bastante por isso. A gente conseguir entregar uma solução que se adeque às necessidades do cliente. Dentre os nossos clientes, a gente tem mais de 25 deles, estão entre as 100 maiores do Brasil. E falando um pouco das nossas parcerias, a gente tem algumas parcerias estratégicas, né? A gente tem, por exemplo, IBM, Microsoft e a Silence. A Silence, para a gente, é uma parceria estratégica, basicamente, assim, pelo produto que eles entregam, né? E a Silence, na verdade, até eu estava vendo, a ideia da Silence não é conter as brechas de segurança, é, na verdade, prevenir usando inteligência artificial. E isso é o core da ferramenta da Silence, né? Usar ali machine learning para conseguir combater zero days, diferente de outros antivírus, que, na verdade, ali trabalham com assinatura e vacina, né? Outro ponto interessante da Silence que a gente levou bastante em consideração quando fez essa parceria é que a solução é muito fácil de ser implementada, tem uma rápida implementação e também a administração da ferramenta é muito simples. Então, não precisa ter uma equipe especializada para isso, ela é bastante simples, bastante intuitiva e assim, tem resultados muito, muito bons. Eu vou passar a palavra agora para o Fábio, que era Silence, para ele falar um pouquinho mais sobre a empresa e sobre aí os próximos passos. Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o Fábio da Silence, Fábio Giordano. Como o Guilherme comentou, eu faço parte da equipe do Brasil da Silence, juntamente com o Alexandre Moraes, que é o nosso gerente de pré-vendas, que atua na América Latina. A gente também conta aqui, acabamos não comentando anteriormente, mas com o Marcelo Pinsdorf, que é o nosso Country Manager do Brasil, tá? E muito bacana saber dessa introdução da Safer. A gente realmente também confia bastante no trabalho de vocês, agradecer a presença de todos e dizer que a gente realmente valoriza essa parceria pelo fato de que a Safer tem uma capacidade de execução muito grande. Eles têm profissionais extremamente capacitados e certificados e que com certeza têm total potencial para realizar uma consultoria, eventualmente uma implementação e suporte da solução, né? Guilherme, só uma pergunta, você conseguiu me passar o controle da tela? Consegui sim, cara, tá com você já, pode mandar ver. Ah, beleza. Então vamos lá. Então, pessoal, eu sempre gosto de começar... Opa, o slide passou mais rápido. Eu sempre gosto de começar falando
a respeito de um caso que eu vivi no final do ano passado, né, onde eu tive conversando com um cliente, né, a respeito de um processo de substituição da solução de antivírus dele. E naquela ocasião, o cliente, a gente estava conversando, ele acabou me dizendo que tinha sofrido em 2018, né, cerca de 3 ou 4 ataques de ransomware no mesmo ano e que estava extremamente insatisfeito com a solução atual, né, a sua solução ANA. E aí eu perguntei, poxa, mas qual que é a saída de vocês aí? O que vocês estão planejando fazer para melhorar aí esse gap que vocês têm no endpoint? Ele falou, poxa, a gente está procurando uma novas soluções, né, com uma nova abordagem para conseguir cobrir esse buraco, né, que realmente tá muito grande aqui dentro da nossa empresa. Eu falei, legal, então vocês chegaram a testar outra solução, vocês implementaram já alguma coisa? Ele falou, pô, a gente entrou em contato com a solução B aqui, nós implementamos ela no ambiente. Inicialmente ela também não pegou ameaça, mas depois de uns 2 ou 3 dias que liberaram a atualização, a gente conseguiu identificar. Aí, enfim, eu falei, pô, que bom, vocês conseguiram identificar. Acho que o objetivo inicial de tudo é a gente conseguir minimizar os estragos de qualquer incidente que venha acontecer. Mas o que fica de lição, pelo menos para mim, naquela ocasião, é que ele trocou da solução A para a solução B e ele, de fato, não teve um ganho real. Por que isso? Porque ele trocou a solução A, que era baseada em assinatura, pela solução B, que também era baseada em assinatura. Então, por mais que ele tenha identificado essa ameaça 2 ou 3 dias depois, essa ameaça estava presente durante 2 ou 3 dias dentro do ambiente dele. Então, de fato, não houve ganho real, né? Partindo desse pressuposto, a gente teria que entender que a melhor reação seria de detecção e resposta, tá? Então, esse é um caso que eu sempre gosto de contar, porque hoje em muitos clientes, muitos processos, a gente acaba encontrando esse tipo de abordagem, né? A moral da história para a gente é que, de certa forma, todas essas empresas que utilizam soluções tradicionais baseadas em assinaturas, ela tem a mesma espinha dorsal. Obviamente, cada uma delas tem as suas particularidades, as suas features e características, mas de modo geral, todas elas utilizam como core do negócio o mesmo engine, que seriam das assinaturas, né? E hoje é muito complicado você atuar num ambiente tão complexo com uma solução tão limitada. Esse gráfico é um exemplo muito claro de o quão relevante hoje os ataques cibernéticos são para a nossa sociedade e para as empresas, né? Hoje a gente pode ver que, em termos de probabilidade, os ataques cibernéticos são o terceiro maior risco para as empresas globais, né? E com relação ao impacto, os ataques cibernéticos estão em sexto lugar. Se vocês fizerem uma análise bem simples, a gente pode ver que os itens que vêm anterior aos ataques cibernéticos, eles são puramente desastres naturais, eventos climáticos, ou seja, eventos que normalmente causam prejuízo a uma sociedade como um todo, e não necessariamente somente a empresas. Então, isso mostra a relevância, né, do nosso ambiente cibernético hoje, né, e todo o prejuízo que ele pode causar àquelas empresas. Quando a gente fala em prejuízo, isso não nos limita apenas financeiramente, né? Mas também existe a extração de dados, danos de imagem, enfim, se for uma empresa listada em bolsa, isso pode ter um impacto muito grande. Então, existem diversos aspectos que devem ser levados em consideração para que, quando você venha a analisar tecnologias, né, investimentos em tecnologias, você tem que fazer isso da melhor forma possível, tá? Um outro dado que acaba nos chamando, eu não estou conseguindo passar o slide aqui. Agora foi. Um outro dado que nos chama bastante atenção é o tempo em que essas ameaças entram no seu ambiente e são executadas e o tempo de descoberta por parte das equipes de segurança. Hoje, em média, a gente consegue ver que mais de 93% desses ataques eles acontecem em até
alguns minutos, né? Cerca de 2 ou 3 minutos. Né? E o tempo em que as equipes de segurança conseguem identificar essa ameaça, né, em 3% apenas, né, dessas vezes a gente consegue identificar nesses mesmos minutos que acontecem. Ou seja, né, a grande maioria dos ataques, eles têm uma janela muito grande para atuar. Eu gosto sempre de usar o exemplo do WannaCry como um caso, até porque ele ficou mais emblemático, saiu na mídia e etc. O WannaCry, ele surgiu lá em maio de 2017 e naquela ocasião ele causou um estrago e se espalhou de uma forma muito rápida, né? E as empresas que atuavam com soluções tradicionais, elas conseguiram uma vacina ou uma assinatura para aquela determinada ameaça em cerca de 2 ou 3 horas. Só que foram impactadas mais de 4 milhões de endpoints. Então, esse gap de 2 ou 3 horas não foi o suficiente para conter os impactos da ameaça dentro de todas as empresas. Então, isso é algo que nos chama muita atenção. A gente está sempre correndo atrás da ameaça, né? Quando a gente fala de soluções tradicionais, a gente está sempre atrás, né? E o conceito que hoje é utilizado pela Cylance de inteligência artificial, ele faz com que a gente não mais precise analisar software a software para identificar se aquilo é uma ameaça ou não. E se for uma ameaça, criar uma assinatura. Não, a gente analisa cada software que está no seu endpoint, para o código de cada software que está no seu endpoint, para dizer se ele de fato é um arquivo malicioso ou não é um arquivo malicioso. Então isso a gente consegue fazer de uma forma muito rápida e trazer a vantagem de novo para as equipes de segurança. Então quando você utiliza esses conceitos de inteligência artificial, a gente não corre mais atrás do prejuízo, né? Os atacantes, os hackers começam a correr atrás da gente para tentar bypassar a nossa barreira. Então essa é a grande vantagem real, a gente não está mais atrás. Hoje quem comanda a segurança somos nós. E sempre que a gente tem um cenário tão complexo como esse, né, sai um relatório recentemente por um outro fornecedor de tecnologia de que são geradas de 300 mil a 1 milhão de novas ameaças por dia. É um cenário extremamente complexo. E normalmente quando as equipes de segurança decidiam investir em segurança da informação, em tecnologias, elas sempre esbarravam nesses 3 imperativos de negócio, que são risco, custo e fricção. Quando a gente fala de fricção, a gente trata a respeito de impacto no negócio. Então, como exemplo, se uma empresa decidir investir numa solução tecnológica que de fato reduzisse demais a exposição ao risco, muito provavelmente ela teria um custo elevado, né? E também muito provavelmente um impacto no negócio muito grande. Mas se, por exemplo, é uma empresa que quer investir, mas tem uma limitação no orçamento muito grande, né? Então não tem um poder de investimento muito grande, muito provavelmente a exposição do risco vai ser maior, porque é uma tecnologia que está numa curva de maturidade muito inicial, né? E provavelmente o impacto também no negócio seria menor. Então, essas equipes de segurança sempre ficavam nesse dilema. O que eu vou priorizar? A intenção da Cylance é trazer isso, é acabar com esse problema e conseguir centralizar isso para vocês. Então, trazer uma solução que consiga oferecer uma exposição a risco relativamente baixa, né, com um custo muito acessível, o impacto no negócio muito pequeno. Tá? Esse aqui é um quadrante muito interessante, um gráfico que a gente costuma utilizar, né, para posicionar as soluções de endpoint, sejam elas tradicionais, sejam elas de próxima geração, né? Mas quando a gente fala a respeito especificamente de soluções tradicionais ou soluções focadas em detecção e resposta, a gente normalmente costuma posicionar essas soluções nesse quadrante mais acinzentado. Por que disso? Porque quando você trata sobre uma solução, por exemplo, baseada em assinatura, ela é uma solução completamente manual, né? Tanto do ponto de vista tecnológico, né, quanto da gestão dessa solução. Quando a gente fala do ponto de vista tecnológico, a gente realmente aborda o fato de que existe uma pessoa criando uma assinatura para cada software malicioso que eles identificam, né? Então a gente
tem aquele, como eu falei, o cenário para vocês, de cerca de 1 milhão de novas ameaças sendo criadas por dia. Então a gente tem que ter uma equipe que consiga, de fato, criar 1 milhão de novas assinaturas por dia. E isso, obviamente, não é nem um pouco viável, né? Acredito que nem se a gente juntar todas as equipes de segurança aí do mundo, a gente consiga criar tantas assinaturas numa velocidade tão alta. Isso faz com que o seu risco seja muito alto, né? Não somente isso, mas do ponto de vista de gestão dentro de casa, hoje a gente tem consoles de gerenciamento muito complexas, que tomam muito tempo. Então o seu custo acaba sendo muito alto, porque você aloca um recurso especificamente para gerenciar aquela solução de endpoint, né? E qual que é a chave do negócio aqui? Todas essas soluções, elas normalmente partem do pressuposto que você vai ser atacado inevitavelmente. Então, elas sempre atuam partindo da detecção e passando para a resposta, né? Então, quando a gente trabalha partindo do pressuposto da detecção, a gente já assume que o arquivo malicioso vai ser executado dentro do seu ambiente, né? A equipe de segurança vai identificar, detectar o que é aquilo e vai responder da melhor forma possível, tá? Isso faz com que você tenha, como eu falei, esse risco mais elevado, esse custo mais elevado. E quando a gente fala de soluções focadas em prevenção, né, e soluções mais automatizadas, a gente consegue reduzir essa superfície de risco de uma forma muito grande. O custo, né, não somente a respeito de alocação de recursos, mas também de infraestrutura, porque isso tudo está em nuvem hoje, né? Então, com a solução focada em prevenção, a gente quer identificar as ameaças antes que elas sejam executadas no ambiente do cliente. A pergunta que a gente sempre faz, né, obviamente é uma analogia muito simples, mas você prefere ser roubado e recuperar os seus bens ou você prefere não ser roubado? Acho que essa é a chave do negócio. Com prevenção, a gente não permite que o cara entre dentro da nossa casa. Quando a gente fala que as soluções são de fato automatizadas, é que a gente usa todo o poder da máquina e da inteligência artificial para fazer esse serviço para a gente. A gente não cria assinaturas, como eu falei, mas a gente analisa o código de cada software que está dentro do seu ambiente para dizer se ele é legítimo ou não. E, obviamente, com o poder computacional das máquinas, a gente tem uma superfície de cobertura muito maior, né, uma velocidade muito maior, tá? Então, assim, isso é um pouco do ponto de vista da Science a respeito do mercado, né? E quem somos nós na realidade? A Science é uma empresa muito jovem. A Science, não estou conseguindo passar o slide. Você consegue passar para mim, Guilherme, por favor? A Science é uma empresa muito jovem. Ela surgiu em 2012, né, a partir de uma insatisfação dos fundadores que atuavam numa outra empresa também de endpoint, né, e que identificaram que a inteligência artificial e o machine learning eram o caminho para trazer essa vantagem de novo para as equipes de segurança, para otimizar o trabalho desses recursos. Hoje, a gente já tem por volta aí de 100 clientes da Fortune 500 e 120 da Global 2000. Né? E um detalhe muito bacana aqui para vocês é que hoje a gente já conta com mais de 16 milhões de endpoints implementados no mundo. Uma curiosidade é que no momento que a empresa foi fundada, né, o objetivo era atingir 1 milhão. Né? E em pouco tempo a gente já conseguiu atingir essa marca. Hoje, em 7 anos de vida, a gente já atingiu a marca de 16 milhões de endpoints implementados no mundo. E esse slide é muito interessante, porque quando a gente fala a respeito de risco, a gente tem que entender não somente como funcionam as ameaças, né, quais são essas ameaças, mas como que elas chegam nas nossas empresas hoje, né? Essa é um pouco da visão do Stuart McClure, que é o nosso fundador e CEO. Hoje, a partir de uma pesquisa, ele conseguiu identificar que grande parte dos ataques hoje, eles têm início na execução de um arquivo malicioso. Em grande parte isso acontece através de um phishing, enfim, de alguma forma eles conseguem colocar um software malicioso para ser executado naquela máquina e conseguir tomar as ações de acordo com o que for planejado pelo atacante. O segundo maior problema, né, de infecção é o de identidade, ou seja, roubo de credencial.
e o terceiro seria o de negação de serviço. E a Cylance hoje, ela utiliza essa estrutura como base para o desenvolvimento das tecnologias. Inclusive, a gente vai abordar esse tema um pouquinho mais à frente. Tá? Pode passar, por favor. E qual que é a nossa estratégia para resolver todos esses problemas de segurança? É utilizar a inteligência artificial para tudo. Tá? A Cylance hoje utiliza inteligência artificial para tudo. Inclusive, uma curiosidade, acaba não estando nessa apresentação, mas foi feita uma pesquisa a respeito das empresas que mais investem em inteligência artificial no mundo. A Cylance é a empresa que ficou em 9º lugar. E hoje a gente não tem nenhuma outra empresa de segurança da informação que está presente nessa pesquisa. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem 86 profissionais, né, PhDs em ciência de dados, que atuam na empresa e que são responsáveis pelo desenvolvimento das tecnologias baseadas em inteligência artificial. Tá? Para vocês terem uma ideia, a gente fica atrás de empresas como Google, Amazon, General Electric, enfim, os gigantes da tecnologia, não somente tecnologia, mas diversos outros segmentos, mas que estão aí presentes há mais de 20, 30 anos no mercado. Então, voltando um pouquinho a respeito da nossa estratégia, como eu falei, a gente procura sempre atuar com a inteligência artificial partindo do pressuposto de que a prevenção ela deve vir primeiro, né? Prevention first. Então, quando a gente fala a respeito desse método de trabalho, a gente utiliza inicialmente a inteligência artificial para realizar prevenção com a solução do Cylance Protect. Cylance Protect é um agente que você vai instalar na máquina e que você vai ter uma gestão na console e na nuvem. Essa solução permite que você consiga fazer o controle de dispositivos, controle de script, proteção de memória, controle de aplicação e de execução de softwares. Um outro ponto é a solução de EDR. Não sei até que ponto vocês estão familiarizados com o conceito de EDR, mas é Endpoint Detection and Response ou Enterprise Detection and Response. Ou seja, o Cylance Optics ele é uma solução complementar ao Protect, né, que não somente vai complementar o poder de segurança, né, com respostas automatizadas, mas ele também vai te dar visibilidade do seu ambiente, permitindo que você, inclusive, consiga fazer a caça de ameaças dentro da rede de vocês. E o terceiro produto, que segue na sequência daquele slide anterior que eu apresentei para vocês, né, que é o Cylance Persona. É uma solução focada em identidade ou autenticação contínua. O que essa solução vai fazer? Ela vai constantemente dizer se a pessoa que está por trás daquela máquina, daquele endpoint, é ela mesma utilizando. Ou seja, a partir das suas características biométricas, da forma com que você digita no teclado ou a forma com que você utiliza o mouse, e também de formas de características de conduta, ou seja, que aplicações que o Fábio normalmente usa no dia a dia dele. Então, ele vai gerar um score e dizer se atrás daquela máquina é realmente o Fábio que está utilizando aquelas aplicações ou tem aquele mesmo comportamento. Né? Caso o Cylance Persona identifique que não é o meu padrão de utilização, ele pode tomar uma série de ações já automatizadas, como, por exemplo, fazer um logoff, encerrar os processos e etc. Tá. Pode passar, por favor, Guilherme? E qual que é o futuro da Cylance aí para com os outros níveis de exposição ao risco? É utilizar a inteligência artificial para complementar o nosso portfólio. Hoje a gente tem a nossa cloud, né, que seria o Cylance Infinity, vocês podem ver aqui em verde, né? E embaixo dessa nuvem a gente tem soluções já que estão disponíveis no mercado como o Cylance Protect, que eu acabei de falar anteriormente, o Smart Antivírus, que na verdade é a versão doméstica do Protect, mas que também já está disponível. No Brasil ainda não, mas no território americano já está disponível. Isso em breve deve chegar ao nosso mercado. O Cylance Optics, que como eu falei é a solução de EDR, complementar ao Protect. E o Cylance Persona, que já foi anunciado como uma solução que estará disponível para o mercado na RSA Conference, mas o produto será lançado de fato no próximo semestre. Tá? E como eu falei para vocês, seguindo o caminho da pesquisa do Stuart McClure, nós vamos lançar uma solução anti-negação do serviço, né, que é o Cylance DDoS, e
posteriormente o DLP da Silence. Tem alguém com o microfone liberado? Você poderia, por favor, colocar no mute? E, além disso, contando com todo o ecossistema de APIs que a gente oferece. Pode passar, por favor? Então, acho que a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que hoje a Silence tem o objetivo, é claro, de entregar a melhor solução possível para os nossos clientes. Mas isso, né, precisa, de fato, atender esses 3 pilares, né? Eficácia. Então, a gente hoje tem uma solução que é testada por terceiros, inclusive a NSS Labs, e conseguiu identificar que a gente tem mais de 99% de eficácia contra ameaças executáveis. Quando a gente fala nesses 99%, a gente não conta somente ameaças conhecidas, mas dentro dessas ameaças foram consideradas ataques de dia zero, ameaças persistentes, inclusive ameaças fileless. Outro ponto, inclusive foi algo que o Guilherme comentou no início da apresentação, a gente preza muito pela simplicidade. A gente precisa ter uma console simples, intuitiva, para que o cliente consiga identificar e atuar em cima daquela console de uma forma muito fácil, muito rápida. Um outro ponto extremamente importante é o desempenho. A gente já tem isso como base no dia a dia com a série de soluções de que são agentes pesados, que consomem recurso. O objetivo da Silence é exatamente o contrário, é fornecer um agente extremamente leve, um agente que consuma de 1 a 2% de CPU, tá? Com ter um footprint de por volta de 80 MB. Isso eu falo não no cenário normal, mesmo num cenário de ameaças. Tá? Então a intenção é que você não consuma muito recurso da máquina e consiga estender a vida útil dessa máquina. Hoje ainda acontece muito de clientes tendo que fazer um refresh do seu parque muito antes do que era previsto, exatamente porque o consumo de recursos ele é muito grande. Tá bom, pessoal? Então acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Se vocês tiverem perguntas, por favor, deixem no chat, a gente pode responder ao final da apresentação. Eu vou passar a palavra para o Alexandre Moraes agora, que vai fazer a demonstração dos produtos para vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, Fábio. Eu vou passar aqui o controle para o Alexandre, para ele conseguir compartilhar a tela dele. Tá? Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Pessoal? Alô? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo sim, cara. Desculpa, a gente está com um probleminha no microfone aqui. Deixa eu só compartilhar a minha tela. Estão vendo minha tela já? Sim. Sim, estamos vendo sim, cara. Legal, pessoal. Bom, bom dia a todos. Como o Fábio havia me apresentado, meu nome é Alexandre Moraes. Eu sou responsável pela área de pré-vendas da Silence na América Latina. Então, eu atuo basicamente metade do meu tempo Brasil, a outra metade Latam. Né? Qual que é a ideia do dia de hoje aqui? É justamente a gente fazer uma demo, né, das nossas soluções, e a gente vai trabalhar basicamente com 2 produtos. Tá? Eu acho que é importante a gente consolidar o discurso de EDR com vocês, né, que é a nossa solução de Enterprise Detect Response. Eu sei que muita gente no mercado hoje ainda não conhece esse tipo de solução, mas é uma tendência muito forte, que foi até definida pelo Gartner em 2016, que as soluções de proteção de endpoint, ou seja, o antivírus tradicional, ele vai migrar para uma solução onde você vai ter integrado o antivírus mais o EDR. Então, é importante a gente começar a consolidar no mercado esse conceito do que é o EDR e o que ele pode trazer de benefício para a gente. Principalmente na questão de visibilidade, na questão de forense, né, de você ter os detalhes de um evento, você ter ocorrido na sua rede, e a questão também de resposta, né? Quais são as respostas automáticas que um EDR pode tomar para aumentar o nível de proteção, né? Eu queria até comentar uma coisa, porque
Tem muito cliente que pergunta para a gente, né? Poxa, mas se a Silence tem uma taxa de detecção, ela é muito boa para prevenção, tem uma taxa de detecção acima de 99%, por que ela precisa ter um EDR? Né? Isso é uma pergunta que a gente escuta bastante dos clientes, né? É o seguinte, a gente sempre fala que em segurança não existe bala de prata, ou seja, nenhuma solução é 100%. Né? A gente tem uma taxa de detecção altíssima, mas algo ainda pode passar. Nesse caso, se algo passar, o EDR ele pode trabalhar com uma camada adicional de proteção, mitigando esse risco. Tá? Então, essa é a ideia e inclusive, está dentro, inclusive, dessa estratégia do Gartner de incorporar o EDR como uma solução complementar à solução de Next Generation antivírus. Tá bom? Bom, pessoal, inicialmente aqui o que vocês estão vendo aqui é a console do Silence, tá? Essa console, ela é uma console muito fácil de administrar, é uma console muito intuitiva, tá? A ideia é você diminuir a complexidade da solução, facilitando o gerenciamento de uma maneira muito intuitiva, né? Ou praticamente em menos de um dia, um usuário com um pouco mais de experiência em segurança, ele consegue aprender e gestionar a console aqui do Silence. Ela é muito simples. Tá? Ela está hospedada no Brasil. Essa console é uma console que ela é cloud-based, né? Ela está na Amazon, mas ela está na Amazon São Paulo. Então, isso traz uma facilidade também para alguns clientes, por exemplo, do segmento financeiro, que tenham algum tipo de restrição quanto a ter solução em cloud. Né? Então, os dados eles estão todos localizados aqui no Brasil. Tá? Bom, então aqui eu tenho a console, basicamente eu tenho links onde eu consigo verificar determinadas ameaças que foram identificadas pela ferramenta. Cada uma dessas ameaças eu posso ter mais detalhes, nível de risco, qual a classificação dessa ameaça, em qual máquina, o conjunto de máquinas que ela foi identificada. Né? E eu posso, inclusive, fazer um check no VirusTotal, né, sobre o que é essa ameaça. Né? Então, aqui nesse caso aqui, eu posso ver, inclusive, outros antivírus que também detectam essa ameaça como algo malicioso. Né? Então, é uma console muito simples, né, muito fácil de utilizar. Eu vou focar um pouquinho mais agora no Optics, que é o nosso EDR. Então, aqui, a gente tem os eventos do EDR. Né? Para a gente poder brincar um pouco aqui com o EDR, o que eu vou fazer? Eu vou gerar alguns eventos. Então, eu tenho uma máquina aqui, essa máquina, que basicamente o que ela é? Ela é uma máquina que ela tem o Protect num modo que a gente chama que é o modo de monitoração. Por que eu preciso botar o Protect no modo de monitoração? Se eu não deixar o Protect em modo de monitoração, ele vai bloquear tudo que eu vou fazer aqui, né? Então eu não vou gerar evidência para o EDR, tá? Então o Protect está no modo de monitoração, tá? E o Optics ele também está no modo de monitoração no primeiro momento para a gente poder gerar as evidências. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou basicamente executar uma aplicaçãozinha interna nossa aqui, que é uma planilha Excel que ela tem agregada scripts maliciosos em PowerShell. Tá? Então eu posso escolher qual que é o tipo de script que eu vou rodar. Eu vou pegar esse primeiro aqui, vou executar. Quando eu executo, o que acontece? O Optics está gerando uma série de eventos aqui lá na console. Né? Se a gente for lá na console dar uma olhada, então vamos voltar lá para a console, esses aqui são os eventos que estão sendo gerados. Né? Eu posso, por exemplo, clicar num desses eventos aqui, né, e eu tenho informação a respeito da evidência do que aconteceu. Então a gente consegue ver aqui que nessa máquina foi executado o Excel, e o Excel executou o PowerShell, né, e na verdade executou códigos, scripts maliciosos no PowerShell, e eu posso inclusive olhar o que a gente chama de gráfico causa-raiz. O que é o gráfico causa-raiz? O gráfico causa-raiz nada mais é do que toda a evidência do processo que ocorreu na máquina. Então, eu tenho aqui a execução do Excel,
Depois o Excel, quando eu cliquei na aplicação, ele chamou o PowerShell, executou esse script malicioso no PowerShell, né? Depois, teve alguns outros comandos que aquele script executou, e eu tenho tudo aqui, ó. Ele tentou baixar, fazer um dropper do código malicioso, né? Eu tenho tudo isso aqui, e eu tenho, inclusive, uma conexão para a máquina do hacker, né? Então, aquele script, quando ele roda, ele também faz o que a gente chama que é um callback, que é uma conexão para a máquina do hacker. Tudo que a gente vê aqui, gente, são o que a gente chama de IOCs. Os IOCs são os índices de comprometimento, tá? Então, o que eu posso fazer? A partir do momento que eu tenho esse IOC, eu posso, por exemplo, fazer uma caça desse IOC. O que é fazer a caça do IOC? Eu posso, por exemplo, olhar dentro de todas as máquinas que estão na minha rede com a solução instalada, se algumas dessas máquinas também estão comprometidas e executaram, por exemplo, uma conexão IP para esse endereço aqui do hacker. Tá? Então, é justamente o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer essa caça. O que ele está fazendo? Ele está basicamente procurando em toda a rede, né, máquinas que tenham realizado a conexão para esse endereço malicioso, que eu descobri aqui durante a análise do evento do EDR. Né? Quando eu olhar aqui, eu vou ver, olha, opa, eu descobri todos esses eventos aqui. No caso específico aqui, foram eventos da mesma máquina, mas eu poderia ter distintas máquinas, né? A partir do momento que eu tenho essas máquinas, o que eu posso fazer? Eu posso tomar uma ação, por exemplo, colocar a máquina em lockdown. O que é o lockdown? É deixar a máquina em quarentena. Por que eu deixaria a máquina em quarentena? Porque eu quero fazer uma remediação local nessa máquina. Ou seja, eu sei que a máquina está contaminada por essa ameaça, eu preciso tirar ela da rede para evitar. Se a máquina está comprometida, ela pode comprometer outras máquinas que estão dentro da minha rede. Então, o que eu faço? Eu tiro ela da rede para tomar uma ação local nessa máquina. Isso eu posso fazer com N máquinas que eu encontre esse indicador de comprometimento. Eu posso simplesmente selecionar as máquinas e tomar essa ação. Eu não vou fazer isso aqui ainda não, porque a gente ainda vai... Eu vou fazer uma outra coisa agora, né, nessa demo aqui. Eu vou configurar para que essa máquina agora ela tome uma resposta automática quanto a esse código malicioso que foi executado nela. Então, essas aqui são regras que a gente chama de MITRE, que é um framework que define técnicas de explotação e técnicas de hacking. Né? Aqui eu tenho a regra que foi disparada quando a gente executou aquele script. O que eu vou fazer? Eu vou configurar uma ação automática para que a ferramenta automaticamente efetue respostas quando ela detectar esse tipo de ameaça. O que ela vai fazer, basicamente, é suspender os processos, né, e deslogar aquele usuário. Se fosse, por exemplo, uma sessão remota de um hacker, ela iria derrubar esse hacker. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou aplicar essa política. Legal, apliquei a política. Vamos lá de novo agora na máquina. Então, aqui eu tenho a máquina. Eu vou só garantir que a política está aplicada. Então, é o que eu estou fazendo agora. Estou garantindo que a política foi aplicada. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai executar de novo o script malicioso na máquina. Vamos ver o que acontece? Eu vou chegar aqui. E vou executar de novo aquele script malicioso. Tá? Eu quero só garantir que a política esteja aplicada, para a gente não ter nenhum probleminha. Eu acho que ele aplicou. Vamos lá. Vamos executar o script malicioso. O que aconteceu agora? Ele matou o processo, ele interrompeu os processos filhos, né? No caso o Excel, o PowerShell foram derrubados, e ele derrubou a conexão daquele usuário. Então, se fosse um hacker que estivesse atuando remotamente na máquina, você estaria derrubando a sessão desse hacker. Tá? Então, tudo isso a gente acabou fazendo com essa ação que a gente tomou aqui. Tá? E tudo isso eu estou gerando, então, evidências na console. Tá? Então, aqui eu tenho as evidências desses eventos que ocorreram na máquina. Né? Aqui, inclusive, as ações que foram tomadas. Né? Quando a gente interrompeu o processo e quando a gente também
fez o logoff do usuário. Está tudo aqui nas respostas que foram tomadas. Então, tem toda a informação aqui do que as respostas que ele tomou. Tá? Bom, pessoal, vamos agora eu vou fazer uma pequena demo com vocês para a gente concluir, para a gente também tá dentro do tempo aqui da call. Eu vou fazer uma demozinha, na verdade, vou mostrar um videozinho para vocês aqui do Persona, que é a nossa solução de autenticação contínua. Tá? Primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: essas aplicações que estão aqui na direita foram aplicações que foram utilizadas para treinar o modelo matemático. Então, o Persona ele é um sistema de inteligência artificial de 4ª geração, aonde ele tem treinamento local na máquina. Esse treinamento ele é realizado em 8 dias, mais ou menos. Então, durante esses 8 dias, eu fiquei utilizando essas aplicações que estão aqui na direita. Com isso, o que acontece? O modelo matemático ele aprendeu o meu comportamento e sabe que eu utilizo essas aplicações que estão aqui na direita. Tá? Aqui no meio, eu tenho aplicações que não foram utilizadas durante o treinamento do modelo. Tá? Então, essas aplicações são aplicações distintas que o modelo, então, ele não conhece, ele não vai reconhecer que são aplicações que eu normalmente utilizo. Aqui eu tenho o score, que são os indicadores do modelo matemático. Normalmente, o que acontece? Quando é o Alexandre mesmo que está usando essa máquina, o indicador de conduta ele vai ficar acima de 0, né? Normalmente acima de 0,2, porque ele está identificando que as aplicações que estão sendo utilizadas são as aplicações que o Alexandre normalmente usa. Os indicadores de teclado e os indicadores de mouse, normalmente eles vão ficar acima de 0,7. Tá? Então é isso que a gente vai ver aqui agora. Eu vou simular um comportamento real da aplicação como um usuário legítimo. Então eu vou abrir aplicações que normalmente eu abro quando eu trabalho nessa máquina. Tá? Vocês vão ver que o indicador ele vai continuar como 100, né? Os indicadores de mouse e de teclado eles vão continuar altos, né? Porque a gente está basicamente simulando um usuário legítimo usando a aplicação, tá? A máquina. Então aqui eu estou utilizando o Google Chrome, estou navegando no Google Chrome. Depois eu vou abrir aqui o Notepad, tá? Que é a aplicação que foi utilizada para treinar o modelo. E eu vou começar agora a digitar segundo o meu padrão normal de digitação. Tá? Então eu estou digitando da maneira que eu normalmente digito. Vocês conseguem ver que o indicador de teclado e o indicador de mouse ele apresenta um índice alto. Né? Por quê? Porque, basicamente, esse é o comportamento normal que eu estou tendo aqui é a minha maneira de digitar. Né? Ou seja, a minha característica biométrica de digitação é o que a gente está verificando aí na tela. Tá? Então, por isso, ele está mantendo um nível alto. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a simular alguém tentando utilizar a minha máquina, ou seja, alguém tentando fazer isso passar por mim. Primeira coisa, vai utilizar aplicações que normalmente eu, Alexandre, não utilizo. Tá? Então, eu estou abrindo aqui uma série de aplicações. Tá? São aplicações que eu normalmente não utilizo. Vocês podem ver que a conduta já baixou para 0, né? Ou seja, o sistema já identificou que essas aplicações são aplicações que o Alexandre não utiliza. Tá? E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou começar a digitar num padrão biométrico diferente do meu padrão de digitação. Então, eu vou começar a digitar muito mais devagar do que normalmente eu digito. Tá? Então, a gente vai começar a ver que o indicador de teclado e de mouse ele vai começar a cair. Tá? Então, é justamente isso que está acontecendo. Vocês podem ver lá que o indicador de teclado já caiu para 0,45, né? Já caiu para 0,39, já caiu para 0,26, o score baixou para 87, então, ou seja, a máquina já identificou que não era eu que estava usando e já bloqueou esse usuário. Tá? O que acontece agora? Quando o usuário vai logar, ele vai pedir um segundo fator de autenticação. Então, no meu celular, eu tenho o Google Authenticator, eu tenho que colocar o código que está no Google Authenticator. Tá? Eu coloco esse código, ele valida e agora eu consigo logar de novo. Tá? Como eu usei um segundo fator de autenticação,
ele voltou o meu nível de score para 100, tá? Porque eu usei um segundo fator de autenticação. O que eu vou fazer agora? Eu vou executar alguns comandos de reconhecimento na máquina, que, por exemplo, o hacker executaria para obter algumas informações dessa máquina, tá? Então, embora o Persona não seja uma solução anti-malware, ele pode também identificar comportamentos maliciosos na máquina. Primeira coisa, eu vou dar um hostname aqui para ver a máquina que eu estou. Agora eu vou fazer um ARP-A para ver as conexões de rede que estão ativas na máquina. Vocês vão ver que o score vai começar a baixar, ó, já baixou para 76. E eu vou executar um PSExec aqui para tentar executar um comando remoto em outra máquina. Ele já identificou que não é o Alexandre que está fazendo isso e já me bloqueou. Tá? Então, quer dizer, a gente está falando aqui, basicamente, de uma solução que ela não é uma solução, teoricamente, de anti-malware, mas uma solução de autenticação contínua e de gerenciamento e gestão de identidade. Tá? Então, bom, pessoal, eu acho que eu já estou meio que estourando o tempo, a gente tem que abrir um tempinho também para perguntas, né? Então, Fabio, eu vou passar de novo para você coordenar as perguntas aí, que o pessoal eventualmente tenha, e espero que vocês tenham gostado da demo. Fábio, tá me ouvindo? Oi, tô sim. Guilherme, você está como host, será que a gente tem alguma pergunta aqui? Guilherme? Oi, tô aqui. Temos alguma pergunta aí do pessoal? Tem alguma dúvida que vocês gostariam também de posicionar para a gente que pudesse esclarecer de uma forma muito melhor? Acho que alguém abriu o microfone para falar alguma coisa? Me parece que aqui no chat nós não temos uma... Aqui. O que acontece quando instala o Silence em um ambiente já infectado? Bom, deixa eu pegar isso daí, Fabio. É o seguinte, o Silence ele não é uma ferramenta de remediação, tá? Ele é uma ferramenta de prevenção, tá? O que vai acontecer é que, na verdade, o Silence ele vai evitar que o código malicioso execute na máquina. A gente sempre recomenda que seja feito um reboot na máquina, né? Depois que você verifica isso, né? Ele vai bloquear a ação do malware. Mas, por exemplo, se o malware fez alguma alteração em chave de registro, ou no schedule tasks, ou alguma alteração de configuração do Windows, eu não faço esse tipo de remediação. A remediação tem que ser feita manualmente, porque a gente não acredita em remediação. Na verdade, o correto é que se uma máquina já está infectada, o correto seria você refazer essa máquina, porque existem uma série de ameaças, inclusive o SANS Institute, ele deixa bem claro isso, que existe uma série de ameaças que, por exemplo, um rootkit, que ele altera o kernel do sistema operacional e não é passível de remediação. Então, o recomendado quando você tem uma máquina que foi infectada é que você refaça essa máquina. É a maneira mais segura. E todas as soluções de nova geração, elas têm essa mesma crença. Então, elas não são soluções que remediam, por exemplo, arquivos de configuração do Windows, registros, esse tipo de coisa, porque simplesmente não é 100% eficaz você fazer uma remediação. O correto é, se a máquina sofreu um breach, né, se ela foi atacada, o correto é você refazer a máquina, é a maneira mais segura de você restabelecer. Tá bom? Temos mais algumas perguntas aqui. O Silence funciona em dispositivos Android? Teria detectado a brecha de segurança que tivemos no WhatsApp essa semana? Não, a gente não tem ainda a versão para dispositivo móvel, né? Isso ainda não está disponível. A gente deve ter em breve, né? Como a Silence foi adquirida pela BlackBerry, existe uma série de novos produtos que a gente deve lançar ao longo do ano, né? E nisso daí vai estar incluído também a proteção para dispositivo móvel. Certo, temos mais uma pergunta, Alexandre. O Silence pode ser instalado junto com outro antivírus? Gera incompatibilidade? Não gera. O Silence, como ele é completamente diferente de um antivírus tradicional, ele pode trabalhar normalmente com uma camada adicional de proteção sem nenhum problema.
Mas, obviamente, consegue realizar a substituição por completo também. Sim. Temos mais alguma pergunta, pessoal? Fica à vontade para mandar por aqui. Apenas complementando aqui a resposta do Alexandre a respeito dos dispositivos móveis, né? A BlackBerry, como ele falou, recentemente adquiriu a Silence e ela sempre foi conhecida por fornecer os dispositivos mais seguros do mundo. Esse era o objetivo dela. Então, pelo fato de hoje eles não realizarem mais a comercialização de nenhum dispositivo, nenhum celular, eles mantiveram a posição de, através de software, garantir a segurança de todos esses endpoints. Então, a Silence faz parte dessa estratégia. Então, a gente acredita que muito em breve a gente vai ter esse direcionamento para qualquer dispositivo móvel. Temos mais alguma pergunta? Fiquem à vontade, a gente está quase em cima da hora, mas a gente pode terminar. Silence é compatível com o Windows Defender? Sim, ele pode trabalhar 100% integrado com o Windows Defender. É só desabilitar uma chave de registro do Windows, que o Windows ele tem uma característica que se ele detecta que existe algum outro antivírus na máquina, ele desabilita o Defender. Mas isso dá para a gente alterar essa chave de registro e os dois podem trabalhar e conviver normalmente. Essa alteração é manual? Sim, mas pode ser feita com por exemplo, com uma policy, né? Você pode fazer isso, jogar isso no GPO, no Active Directory e disparar isso. O Silence, ele é totalmente compatível com o Mac? Sim, inclusive nessa máquina que eu estou fazendo a demo para vocês, ele está instalado com o Mac. O Silence gera alguma incompatibilidade com o BitLocker? Não, não já. Muito bem, pessoal. Temos mais 2 minutos, pelo menos para chegar ao tempo estabelecido. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, acredito que não. Acho que a gente conseguiu esclarecer aí boa parte ou quase todas as dúvidas que foram colocadas aqui no chat. Mas de qualquer forma, se vocês tiverem alguma outra dúvida, vocês podem encaminhar para a equipe da Safeway, né? A gente vai atuar em conjunto com eles para esclarecer isso para vocês. De qualquer maneira, a gente gostaria de agradecer a presença de todos, dizer que a gente fica muito feliz de poder passar esse conhecimento para vocês, realizar essa demonstração também para vocês. E, mais uma vez, se tiverem dúvidas, podem encaminhar para o pessoal da Safeway, eles vão ajudar em conjunto com a Silence a esclarecer isso e, eventualmente, se vierem a ter interesse em conhecer um pouco mais no detalhe a solução, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Em nome da equipe da Silence, eu agradeço a presença de todos. E, Guilherme, se você quiser falar mais alguma coisa. Guilherme? Opa, Fábio. Queria agradecer a Silence, você, ao Alexandre pela demo. Achei bastante interessante, o pessoal conseguiu conhecer um pouco mais sobre o que é a Silence e o poder que a Silence tem, né, de ajudar no dia a dia as empresas. E gostaria de agradecer a todo mundo também que participou aqui do webinar. E como o Fábio falou, a Safe fica à disposição para sanar qualquer dúvida que vocês tiverem e qualquer interesse ou qualquer coisa que vocês precisarem, pode contatar a gente consegue fazer essa ponte com a Silence. A gente tem só mais uma dúvida aqui, a gente pode falar rapidinho sobre ela, Lê? Para usuários domésticos, quais produtos precisam ser instalados? Ainda não foi lançado o produto para usuário doméstico. Ele deve ser lançado. A gente ainda não tem a data precisa. Provavelmente esse ano ele deve ser localizado para a língua portuguesa. Antes disso, a gente não pode comercializar no Brasil. Exatamente. Bom, acho que é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos e a gente permanece à disposição juntamente com toda a equipe da Safeway. Um abraço. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado.